Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Brodowski. Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade. Saiba como funciona o SAMU em Brodowski. Amanhã acontece mais um evento do Departamento de Cultura e Turismo na cidade. E vem aí as Olimpíadas Intersalas, evento promovido pelo Departamento Municipal de Esportes. E mais, 2 profissões que resistem ao tempo. Você não pode perder. Começa agora o Jornal da Semana, um resumo dos fatos mais importantes de Brodowski e região. Boa tarde. Esta semana, nossa equipe esteve no Departamento Municipal de Cultura e Turismo da cidade e conversou com a diretora do departamento, Cláudia Franzoni, que falou da agenda dos eventos para este final de semana. Acompanhe na matéria com o Fernando Grotti. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Perla. Eu estou no Departamento de Cultura na cidade de Brodowski. Vou conversar com a diretora, Cláudia Franzoni, que irá falar sobre os eventos que irão acontecer no Departamento de Cultura. Bom, é com muito prazer que o Departamento de Cultura e Turismo de Brodowski convida a população de Brodowski para os próximos eventos deste departamento. No dia 16, próximo agora, domingo de manhã, portanto, 9h30, eu, o Tim, o nosso querido Evaristo Bento da Silva, escritor de Brodowski, o Lé, estaremos fazendo uma participação na Feira do Livro, no Centro Cultural Palace, se referindo ao centenário e considerações sobre Portinari. Então, eles são convidados como os autores locais para falar um pouquinho da nossa cidade e da obra deles. Ainda no dia 16, nós teremos, junto ao Cineclube Cândido Portinari, onde é o terminal rodoviário, um espetáculo que é considerado um dos melhores espetáculos infantis que o Circuito Cultural Paulista disponibiliza através da parceria. O espetáculo se chama Sonhatório, é infantil e é às 20h30. Esperamos contar com a participação, principalmente da garotada aí. As escolas também receberam informações e qualquer coisa podem nos ligar. E também convido principalmente as pessoas ligadas à fotografia, cinema e arte para a sensacional oficina que acontecerá no dia 20 de junho, às 18h30, aqui no Cineclube. A oficina chama-se Fotografia, uma questão de ponto de vista, e é com uma profissional chamada Nath Canto, a partir dos 14 anos, e ela vai focar principalmente formas diferentes de se trabalhar uma imagem. Fica a dica para você que gosta de cultura e turismo, a prestigiar os eventos do departamento que começam amanhã a partir das 9h30. Veja no próximo bloco 2 profissões que resistem ao tempo. Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Brodowski. Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade. Começam este mês, dia 24, as Olimpíadas Intersalas, promovidas pelo Departamento Municipal de Esportes. O repórter Odair Martins esteve com o diretor Máximo Pulga, que explicou como será o evento e, na oportunidade, explicou também a polêmica envolvendo a equipe da terceira idade, que foi desclassificada na modalidade coreografia, nos Jogos Regionais dos Idosos. Acompanhe na matéria. Começam dia 24 desse mês de junho as Olimpíadas de Intersalas, onde participarão o município de Brodowski e mais algumas cidades da região. Eu vim falar com o professor Máximo, que vai explicar mais sobre esse assunto.
As Olimpíadas Intersalas, já na sua 4ª edição, agora com a estrutura da prefeitura, talvez com mais ajuda do poder público, a gente possa fazer uma grande Olimpíada esse ano, que esperamos aí a participação de 4.500 atletas, sendo considerado um dos maiores do estado. Quais as modalidades dessa Olimpíada, Máximo? Estamos com 12 modalidades: natação, xadrez, badminton, a ginástica, a dança, futebol de Canindé, futsal, handebol, vôlei, basquete, handebol, e também temos a corrida de saco, que é a parte de gincana para as crianças menores, o cabo de guerra, a queimada e o atletismo. Quantos dias durarão essas Olimpíadas? Uma semana. De segunda, no dia 24, a abertura, até o dia 30 de junho, que é o encerramento com o badminton. E como serão as premiações, Máximo? Medalhas para os primeiros, segundos e terceiros colocados, né, de cada categoria e de cada classificação. Essa é a nossa Olimpíadas Intersalas, né? As escolas que vêm de fora não terão nenhum custo, e nem as escolas de Brodowski? Não, nada de custo. Aos outros anos, né, como era eu que fazia particular, então tinha uma taxa de inscrição. Esse ano, custo zero, somente com os nossos patrocinadores que vão estar colaborando aí com a gente para que a gente possa fazer uma grande festa para a moçada. Outro evento importante, Máximo, são os Jogos Regionais. Quando começarão esses jogos? Na segunda quinzena de julho, na cidade de Araraquara. E vai ser bacana, também só com atletas da nossa cidade. Isto eu gosto de sempre ressaltar, que é importante que nós vamos apoiar nossos atletas. O Máximo, um assunto que tomou conta da cidade durante esses dias foi a desclassificação do grupo da terceira idade. O que realmente aconteceu? O que tem de verdade nisso? Nós tínhamos 2 regulamentos, né? Num dizia que tinha um número tal de atletas, outro tinha, e acabamos nos confundimos, todo mundo, e acabou participando com 18 atletas, mas ainda nós não recebemos essa notificação da Secretaria de Turismo, se foi por causa disso mesmo que nós fomos desclassificados, ou se foi porque avançamos o tempo. Mas lembrando também, Dair, que em 2011 também a coreografia foi desclassificada, né? Então, isso acontece, é normal. Você recebeu um papel que não fala o motivo da desclassificação, não, né? Só a desclassificação, né, Dan? Mas isso daí, para mim e para nós, é o que pouco importa. O importante, Dan, nós ficamos em 8º lugar, na frente de Bebedouro, uma cidade grande. Na frente daí, ó, se a gente pode olhar, Orlândia, Barretos. Então, a nossa classificação é mesmo pela participação dos nossos atletas. O que valeu foi a participação, né? Pelo amor de Deus. Alegria nos olhos de cada um, de estar lá, de estar indo participar, de ter uma qualidade de vida melhor através do esporte, é isso que importa. Procuramos o ex-diretor de esportes, Valdir Benetti, para saber sobre a desclassificação em 2011, que o diretor Máximo Pulga citou. Valdir Benetti explicou que a equipe não foi desclassificada, e sim perdeu pontos por ter excedido o tempo previsto. Muitas profissões se perderam no tempo e deixaram de existir, como, por exemplo, o leiteiro, o datilógrafo e o fotógrafo lambe-lambe. Algumas delas resistem ao tempo e ainda prestam serviços primorosos a quem deles precisa. O repórter Odair Martins conversou com 2 destes profissionais que até hoje trabalham com muita satisfação em suas profissões. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Perla. Hoje eu quero falar sobre 2 profissões que resistem ao tempo. Muitos acham que estão em extinção, mas estão enganados. Eu vou falar com um sapateiro e um relojoeiro, que começaram há muitos e muitos anos e até hoje continuam trabalhando, cuidando da sua família, enfim, vivendo dessas profissões. Irineu, há quanto tempo você está nessa profissão de sapateiro? Desde os 13 anos. Há 65 anos você está nessa profissão? Nessa profissão. E como é que você começou, Irineu? Você foi através do seu pai? Como foi? Através da minha mãe. Ela sempre falava para mim:
filho, você tem que aprender um ofício. Através do serviço que você aprender, fazer outras coisas você sabe, vai fazer, é fácil. Agora, o ofício, você vai ter que, depois de certa idade, você vai ter que começar tudo de novo para aprender. E assim não, assim você vai aprendendo seguidamente. E eu pus uma oficina para mim desde a idade dos 20 anos. Dali para frente que eu comecei mesmo por minha conta. Naquela época, Irineu, a profissão ou o ofício de sapateiro era tão valorizado como hoje, ou era mais ou era menos? É menos. Hoje é mais valorizado, por falta de aprendiz. Por falta de profissionais na área. Na área, não tem. Então, as pessoas ainda brincam comigo. Falam, nossa, senhor, quando o senhor faltar, como que vai fazer? Ainda eu brinquei com a moça. Eu falei, e se você faltar? Se você faltar, eu fico sem o teu serviço. Por que tem que ser eu primeiro, né, Irineu? Não é mesmo? Aí ela se tocou, ela falou assim, mas é mesmo, Irineu, e se eu for embora primeiro, né? Falei, todos nós vai, né? Agora vamos ver o dia. Irineu, tem alguém que você ensinou esse ofício também? Tem. O Aldo trabalhou muito tempo comigo. O Celso Tapeceiro trabalhou comigo. O Ézio Rossato, que ele é sapateiro também, ele faz botina. Só esses três. Na sua família, só você aprendeu esse ofício? Só. Meu pai era pedreiro, meu irmão era pedreiro. Agora, minha mulher que me ajudava muito, né? Ela prespontava para mim, ela prespontava pro Naco, prespontava pro Laércio, pro Lorival, tudo nessa maquininha aí, ó. E onde você começou a sua oficina, Irineu? Aonde é a minha, dentro de uma sala, num cantinho que nem eu tô aqui. Era tudo sala. Nós éramos... ficou eu e minha mãe, eu tinha 14 anos quando eles se separaram, né? E nós fomos morar na casa da minha avó. E a minha avó cedeu 3 cômodos, quarto, sala e cozinha. E a minha avó na outra tinha só 2 cômodos. Então eu ficava só na coisa. E comecei tudo sem máquina, era tudo na mão. O acabamento era tudo na mão, na lixa. Não tinha nada disso daí. E você começou com um pé de ferro, uma mesinha, um banquinho e um martelo. Essas ferramentinhas aqui, ó. É isso aí, ó. Graças a Deus. Agora, eu sempre trabalhei à noite. Sempre, sempre, sempre. O seminário me dava serviço na época para mim, todo mês de serviço. Olha, sem mentira nenhuma, vinha um saco, mas saco de café mesmo, não era saco de arroz não, cada vez para mim. De sapato para arrumar, calçado? Sapato, tudo marcadinho. Fulano de tal, é para fazer isso, isso, isso. E aquele rapaz, quando levava tudo anotadinho, o preço, cada sapato que ele entregava, ele recebia. Aí ele me trazia o dinheiro. Era mais botina ou mais sapato, Irineu? Mais sapato. Mas tinha muita botina também, na época. O pessoal usava muito na roça, né? Na época eu fiz botina também. Mas só que eu fazia botina, mas só de encomenda. Eu não fazia de carregação. Então eu fazia botina e fazia conserto. Fazia botina e conserto. Quando aumentou gente de trabalhar de sapateiro, eles faziam botina para lojista e eu não fazia. Porque eu e um funcionário só, né? Então eu deixei de fazer a botina. Aí eu passei a fazer só conserto. Foi a minha sorte. Irineu, você pretende continuar nessa profissão por muito tempo ainda? Eu não vou parar porque só quando eu não puder mais, aí eu paro. Mas eu saio daqui, eu vou fazer minha caminhada, volto. Você continua, mas sem muito aquele compromisso que você tinha antes, né? Tenho muito compromisso. Sou muito assim, tem horário para mim. Eu me dou o horário para mim. As pessoas vêm aqui, qual é o seu horário, seu Irineu? Então eu falo,
Eu levanto às 6 horas, mas quando eu abro a oficina é 7 horas, 10 para 7, vou almoçar 11h30, abro a 1 e vou até às 5 horas, porque aí eu vou caminhar. Eu tenho compromisso com meus fregueses. Tem hora que a minha mulher brinca comigo, falando assim, nossa, ele não fecha 5 minutos antes. Eu falei, não, porque a pessoa vem e fala assim, eu vim aqui, estava fechado. Não é verdade. Agora, teve uma vez que um sapateiro, ele já faleceu, ele falou assim para mim, Irineu, como que você faz que você tem freguesia e você é casado, tem família e vive? E eu pus a sapataria, eu não consigo. Falei, mas várias vezes eu passei aqui e estava fechado. Então o freguês vem aqui, está fechado, ele não volta mais. Ele vem 1, 2 vezes, está fechado. Ah, mas eu não tinha serviço. Uai, mas fica aí, uai. Não é? Tem que ser assim. Odésio, quando você começou no ramo de relojoeiro? Que eu me lembro, eu com 13 anos já tinha oficina em Ribeirão Preto, na Avenida Saudade, 13 anos. Mas eu já trabalhava aqui antes, né, com meu pai. Você aprendia a profissão com seu pai? Meu pai, aprendi com ele. Odésio, você tem cliente só em Brodowski ou vem gente de fora também? Não, vem gente de fora também. Tem cliente de fora. Batatá, Ribeirão, Jardinópolis vem. Cajuru tem também. E você pretende continuar nessa profissão por mais muito tempo, Odésio? Tem que continuar. Tem que ir agora até o fim, né? Porque não aprendi outra coisa, não sei isso. Então tem que ir até o fim. Você aprendeu na prática ajudando seu pai? Aprendi com meu pai, sem curso, sem nada. Aprendi com ele mesmo. Você acredita que essa profissão, Décio, está em extinção ou você acha que ainda vai por muito tempo? E eu creio que ainda vai muito tempo ainda. Porque hoje né, eu vejo falar em celular, mas você vai naquelas lojas, tá lotado de relógio, né? Então eu creio que ainda vai por muito tempo ainda. O pessoal ainda procura para consertar ao invés de comprar outro, né? Conserto, tem muitos também, né? Tem demais. Dá muito conserto. Os nossos parabéns a estes profissionais que trabalham dignamente dia a dia, atendendo e servindo com alegria estampada no rosto a todos que os procuram e deles precisam. Nossa cidade já conta com o atendimento do SAMU, que tem sua base na unidade mista hospitalar. O repórter Fernando Grotti foi saber com os responsáveis como será o atendimento e quais as situações este serviço de saúde pode e deve ser solicitado. Acompanhe. Estamos na unidade mista hospitalar, onde fica a base do SAMU na cidade de Brodowski. E eu vou conversar com a enfermeira Vanessa, que é a responsável do SAMU aqui na cidade. E a Vanessa irá explicar em quais situações o SAMU deverá ser chamado. Bom, o SAMU foi implantado através de uma parceria com o Ministério da Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, onde é a nossa central, SAMU Regional, e em parceria com a Prefeitura Municipal de Brodowski. É um projeto do Ministério da Saúde que tem o dever de implantar esse sistema em toda a cidade da região. Em quais situações o SAMU pode ser chamado? O SAMU ele deve ser chamado em situações de emergência, em caso de dores no peito, acidente de trânsito, crise convulsiva, uma situação que coloca em risco a vida do paciente. Tá? Está funcionando também as ambulâncias do tipo A, que são as ambulâncias brancas, que deve ser acionada no caso de fazer uma medicação, uma inalação ou para consulta simples. O SAMU, então, fica somente para um caso de urgência mesmo. Ao realizar o chamado 192, essa ligação cai na central de Ribeirão Preto. Ele é atendido por profissionais qualificados, que vai passar o chamado via rádio para a equipe de Brodowski. Isso, atendimento no local do acidente ou do chamado, é trazido para a unidade mista e aqui ou ele recebe alta ou ele é transferido para Ribeirão Preto através da Central de Regulação Médica. Em situações de emergência, no caso o paciente precisa de atendimento médico, nós temos o apoio de Batatais, que tem a USA, né? Nossa ambulância é um suporte básico, pode ser que saia com o médico da unidade mista, ou caso precise de uma UTI móvel, ou um apoio, um suporte, vai ser acionada a ambulância de Batatais, que virá para cá com o médico.
Quantos e quais profissionais vão acompanhando os pacientes? Depende do caso do paciente. A nossa ambulância trabalha com um técnico de enfermagem e com um condutor. No caso de um paciente grave, pode ser que vá o enfermeiro, que no caso sou eu, o responsável, com o médico da unidade mista. Ou vai ser acionado o Batatais, que vai vir com a equipe, com o enfermeiro e médico. Isso depende do caso do paciente. Giro de notícias. Protesto contra a tarifa de ônibus tem aderência em várias cidades do país. Região de Ribeirão Preto sofre para acionar a ambulância do SAMU. Quem precisa acionar as equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tem enfrentado problemas na região de Ribeirão Preto. Usuários de Sertãozinho, por exemplo, reclamam que não estão conseguindo efetuar a ligação para 192 por meio de telefones fixos. Já em Barrinha, Pontal e Guariba, usuários reclamam da dificuldade de conseguir falar com a central, que fica em Ribeirão Preto. Polícia Militar apreendeu meia tonelada de carne suína que estavam sendo transportadas irregularmente e sem nota fiscal em Cravinhos. Já em Franca, a Vigilância Sanitária recolheu quase 800 quilos de carne em um supermercado. Devotos de Santo Antônio lotam as igrejas da região neste dia 13 de junho, dia dedicado ao Santo Junino. Alguns dos fiéis foram ao templo para agradecer pelos pedidos atendidos. Outros buscavam a solução de conflitos, além da tradicional bênção dos pães. Ribeirão Preto supera a capital paulista no custo de vida. A inflação de Ribeirão Preto é maior porque a cidade teve reajuste médio de 60% no IPTU e aumento da tarifa de ônibus urbano, uma diferença de alta de 1,81%. Saúde foi a principal queixa de prefeitos da região no encontro com ministros organizado pela Presidência da República na quinta-feira, dia 13. Com o prefeito cassado, Boa Esperança do Sul terá uma nova eleição. Os 10.240 eleitores de Boa Esperança do Sul, distância de 120 quilômetros de Ribeirão, voltarão às urnas no dia 4 de agosto para eleger prefeito e vice. Jaime Benassi, do PMDB, foi absolvido em primeira instância da acusação de uso eleitoreiro do evento Boa Esperança Rodeio Show, promovido no aniversário da cidade, da distribuição de 1.120 cestas básicas e da concessão de transporte gratuito para religiosos em período eleitoral. Na região, além de Ribeirão Preto, Araraquara também tem pedido de cassação de prefeito endossado pela Procuradoria. Rapaz de 23 anos teve as duas mãos queimadas na chapa de uma lanchonete em Brodowski por não pagar 6 lanches consumidos. Polícia Militar de Brodowski separa a briga de mulheres armadas com facas e evita o pior. Foi elaborado o boletim de lesão corporal e ambas liberadas. Menor de 16 anos foi surpreendido com 20 papelotes de maconha e a quantia de R$ 60 em dinheiro. Ele foi apreendido e depois liberado aos cuidados da mãe. O Jornal da Semana fica por aqui. Uma ótima tarde e até o próximo sábado. Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Brodowski. Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade.